Olá, seja bem-vindo ao canal Campus do Excel. Meu nome é William e na aula de hoje nós vamos aprender a fazer um filtro avançado dentro do Excel. Para isso eu já deixei uma base de dados pronta, como você pode visualizar na tela. Eu vou disponibilizar no link do vídeo para vocês fazerem o download, aliás, na descrição, para vocês baixarem o arquivo e acompanhar comigo aqui a aula passo a passo, tá? Nós vamos utilizar aqui um filtro avançado e para isso a gente vai utilizar recurso de gravação de macro, tá? Então eu vou exemplificar para você aqui. Veja bem, eu vou digitar um nome qualquer aqui. Por exemplo, eu sei que eu tenho esse nome na minha base, então vou digitar a palavra Glenda e vou mandar buscar. Então veja que ele já trouxe para nós aqui dois nomes que se iniciam com a palavra Glenda. Digamos que eu quero uma pesquisa mais exata, eu começo a digitar o restante do nome aqui, mando buscar e ele já consegue filtrar para mim ali apenas um valor, tá? Eu posso também limpar esse filtro e voltar a minha tabela de dados ao seu estado normal, tá? E aqui eu posso também fazer uma pesquisa pelo código. Veja que eu vou pesquisar esse aqui, ó, 162. Então vou digitar 10062, vou mandar pesquisar. Eu consigo também filtrar essa informação. Vou limpar esse código, consigo filtrar pelo sexo também. Vou colocar aqui só as três primeiras iniciais. Vou mandar pesquisar e veja que ele já selecionou para mim aqui tudo que é masculino. Tá? Lembrando que não está muito relacionado, pessoal, essa base de dados lá não está muito concreta aqui. Por quê? Porque você vai ver que tem pessoas aqui que é feminino. Então, desconsidere isso aí e veja a estrutura como o exemplo que a gente vai ter para poder utilizar o método de filtro avançado aqui dentro do Excel. Então eu posso, nesses campos aqui, eu posso fazer a busca por toda a minha tabela, pelo ID, pelo nome do funcionário, pelo sexo, pelo cargo e a função e o salário dele, tá? Nós vamos aprender isso passo a passo nessa aula, então já aproveita, baixa o arquivo, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva e vou fechar esse arquivo e vou abrir um novo Excel para a gente poder dar continuidade. Bom, pessoal, nós temos aqui a nossa base de dados, tá? A gente vai usar alguns exemplos de filtro dentro da nossa planilha, mas que não é o nosso objetivo da nossa aula, tá? Lembrando que eu vou selecionar toda essa linha aqui e eu vou vir aqui na guia dados e que eu consigo aplicar um filtro para que de forma manual eu filtre as informações de acordo com o que eu quiser aqui dentro, com o critério que eu pretender fazer essa busca, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, na guia dados, no grupo classificar e filtrar e aqui ele já aparece para nós o botão de filtro, tá? Então, esse é o filtro mais comum que a gente utiliza em uma base de dados. Só que é possível a gente automatizar isso aqui, deixar isso aqui um pouquinho mais interessante da gente estar utilizando e um pouquinho mais, digamos, automatizado, né? Por exemplo, é o que a gente vai fazer nessa aula aqui, tá? Aqui no nome do funcionário, basta eu vir aqui, né? E aqui eu consigo fazer uma busca, por exemplo, eu consigo ir digitando aqui, ele vai filtrando para mim essas informações, tá? Eu consigo também classificar aqui, ó, por cor, né? Deixa eu só tirar aqui. Eu consigo aqui fazer uma classificação por cor da célula que está preenchida. Também fazer uma classificação de A a Z e aqui você precisa ter muito cuidado, tá? Porque normalmente você pode comprometer uma base de dados inteira, tá? Então, se você, por algum acidente, fez esse procedimento de classificar de Z a A, né, desfaz ele de imediatamente, porque se você salvar o projeto, tchau, não tem como mais retornar o que era antes, tá? Aí você vai ter que fazer na mão mesmo, pegar uma base inteira de dados e reconstruir ela do zero na mão, tá? Então, toma muito cuidado nessa questão aí. Então, assim, você já viu que essa aqui é a maneira mais simples que a gente utiliza, a parte de filtro, tá? E nesse caso aqui que a gente vai fazer, nós fizemos o quê? Nós copiamos essas informações aqui, ó, e colocamos aqui em cima. Por quê? Porque aqui nós vamos pesquisar de acordo com aquilo que a gente precisa. Vamos digitar aqui, né, e vamos criar aqui uns botões para a gente poder fazer essa pesquisa, tá? Que é o que eu mostrei lá no início da aula, tá? Então, essa base de dados eu já falei no começo que era para você fazer o download para acompanhar o passo a passo aqui conosco, tá? Então, aqui eu vou tirar aqui esse filtro, tá?
E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos gravar uma rotina que vai fazer a consulta desses dados para a gente, tá? Então, o primeiro passo aqui que nós vamos fazer é vir aqui, ó, na guia desenvolvedor, ou você poderia vir aqui nessa opção. Eu vou só ativar o zoom aqui para que eu dê zoom na hora que eu falar de algum ícone que seja pequeno, para que você tenha uma visão melhor, tá? Já vou ativar o zoom aqui. Então, pessoal, estou de volta aqui. Era essa opção que eu queria mostrar para vocês, ó. Tá? Essa opção aqui. Também você consegue gravar uma macro aqui. Tá? Ou você vem aqui na guia desenvolvedor e aqui você tem a opção de, ó, você tem essas opções aqui, ó, gravar macro, tá? Também tem a opção de executar macro, enfim. Mas nós precisamos dessa opção aqui, ó, onde a gente vai iniciar uma gravação de uma macro. Nós vamos gravar uma rotina e vai fazer a consulta para nós de acordo com aquilo que a gente digitar aqui de maneira automática, tá? Então, eu vou estar clicando. Você poderia clicar em qualquer lugar da célula, só que após a gente iniciar a gravação, tudo que a gente fazer na nossa tela aqui ele vai estar gravando. Então, executa apenas os passos que você vai precisar para poder fazer o filtro avançado aqui dentro. Tá? Então, eu vou aqui gravar macro. Eu vou dar um nome para essa macro aqui. Eu vou chamar ela de filtro avançado. E aqui eu não preciso colocar caracteres especiais nenhuma. Eu vou clicar dentro desse quadrinho onde diz tecla de atalho. Eu vou colocar aqui um Shift A. Tá? Ou seja, quando eu pressionar Ctrl Shift A, ele vai executar essa consulta para mim. Isso aqui é obrigatório? Não, né? E a gente só coloca se realmente você não quiser criar nenhum botão. No nosso caso, a gente vai criar um botão. Então, nós vamos deletar esse atalho aqui que não vai servir para absolutamente nada, tá? Aqui na parte de armazenar macro, você mantém do jeito que está aqui, não altera essas opções, tá? Na descrição é se você realmente quiser escrever para que serve aquela macro ali, né? No nosso caso, a gente não vai colocar nada aqui e vamos simplesmente clicar em OK. A partir desse momento, tudo que eu fizer na minha tela vai estar sendo gravado. Se eu clicar numa célula, selecionar, ele vai exibir lá em um módulo que a gente vai ver daqui a pouco, essas rotinas, esses códigos. Tá? Então aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir na guia dados e vou clicar nessa opção aqui, ó, filtro. Aliás, eu estou na guia dados e eu vou clicar na opção avançado. Eu estou falando filtro, mas só está escrito aqui a palavra avançado. Tá? Então, clicando aqui, rapidamente, o que acontece? Ele traz para nós aqui essa linha do cabeçalho selecionada, mas a gente precisa selecionar toda a base de dados, então nós vamos deletar isso aqui, né? Ele pede aqui, ó, intervalo de lista. E qual que é o intervalo de lista? É tudo isso aqui. Então nós vamos selecionar até aqui, vamos pressionar Ctrl Shift, setinha para baixo, e vamos até a última linha preenchida e vamos retornar aqui. Tá? Feito isso, ele pergunta aonde que o intervalo de critérios, ou seja, aonde que eu vou trazer essas informações. Aliás, onde que eu vou consultar essas informações. No nosso caso aqui, é justamente esse cabeçalho aqui. Ele já está fazendo a leitura para nós, porque a gente já testou isso antes. Então, ele tá fazendo essa leitura aqui. Então, nós vamos apagar isso aqui, ó. E vamos vir aqui e selecionar esse intervalo aqui, tá? Então, a partir desse momento, a gente já está quase concluída a nossa parte aqui de consulta dos nossos dados. E falta o ponto-chave aqui, que é o quê? Esse quadrinho aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Por quê? Ele vai evitar que traga registro duplicado. O duplicado não, é aproximado, né? Então a gente vai querer trazer um registro exclusivo. Então a gente vai selecionar esse quadrinho e vamos clicar em OK. Essa outra parte aqui, pessoal, copiar para outro local, não vou entrar em detalhe aqui, tá? Então, vou clicar em OK. Feito isso, eu vou clicar nessa célula aqui, ó, na B4. Por quê? Porque toda vez que eu retirar esse filtro, eu quero que ele volte para aquela célula ali. Ele seleciona a B4. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, na guia dados, aliás, na guia desenvolvedor, e vou aqui parar minha gravação. Pronto. Se a gente acessar o Visual Basic, você vai visualizar que ele criou aqui, ó,
ele criou um módulo aqui, tá? E esse módulo ele vai chamar aqui de módulo 1, né? E aqui dentro ele escreveu para a gente o código que a gente precisa para poder filtrar essas informações. Então eu vou retirar isso aqui, porque eu não quero esse comentário aqui, né? Vou aproximar aqui e vou alinhar aqui e vou salvar tudo isso, tá? Então essa rotina aqui, ela está fazendo filtro automático lá na nossa planilha, tá? Vamos testar isso aqui. Primeiro a gente vai inserir um botão, então com aqui a desenvolvedora ainda habilitada, eu vou vir aqui, ó, inserir, vou clicar nessa setinha e vou clicar nesse primeiro aqui, ó, botão controle de formulário, tá? Feito isso, eu vou inserir ele aqui, vou desenhar esse botão aqui e ele já abre com a opção, com a janela com as macros que a gente desenvolveu, e aqui nós vamos escolher a macro que só tem ela mesmo, né? E vamos atribuir ela lá no nosso botão, tá? Feito isso, nós vamos alterar esse texto aqui. Eu vou colocar o nome aqui de buscar, certo? A partir desse momento, a gente vai fazer o quê? Nós vamos clicar aqui no nome do funcionário, ou no ID, ou qualquer outro lugar, mas vamos testar aqui primeiro. Então, eu vou digitar aqui a palavra. Vamos digitar o nome que está lá no finalzinho, só para a gente poder. Vamos digitar aqui Lorena, por exemplo. Está repetido, vamos digitar aqui o nome dela. Lorena. Então vamos clicar aqui em buscar e veja que ele já trouxe para nós tudo que começa aqui com a palavra inicial de Lorena. Aí, digamos que tu queira uma pesquisa um pouquinho mais objetiva, né? Então você vai digitar aqui o segundo nome, né, da pessoa. Coloca Lorena Freire. Aqui a gente está com os dados repetidos, mas a gente poderia, por exemplo, veja que ele mesmo assim, ele selecionou apenas o que for Lorena Freire. O que tiver após ela, ele vai trazer. Aí assim a gente pode ir mesclando um pouquinho a nossa consulta. Tá? Agora a gente precisa fazer o quê? Eu preciso deletar isso aqui e limpar esse filtro. Então eu teria que vir aqui, ó, fazer isso aqui. Só que convenhamos que não é muito prático isso. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos replicar esse botão. Então, vou clicar com o botão direito em cima dele. Vou segurar o Ctrl Shift e vou arrastar ele para cima. E aqui dentro nós vamos mudar o texto dele. Vamos colocar aqui, ó, limpar filtro. Aqui nós vamos clicar e ele vai limpar o filtro que está selecionado. Só que a gente não vai gravar macro para fazer isso aqui. Nós vamos lá no VBA e vamos dizer o seguinte. Nós vamos criar uma rotina aqui dentro. Eu vou chamar essa rotina de limpar filtro. Né? Pressiono o Enter aqui. E o que a gente quer fazer? A gente quer pegar esse intervalo aqui, ó, inteiro e fazer e limpar tudo que tiver aqui dentro, independente da célula que tiver preenchido. Então esse intervalo ele parte da B4 aqui, ó, e vai até a F4. Então a gente faz o que? Nos vemos aqui no VBA, colocamos aqui, ó, range, e abre meu parênteses e colocamos entre aspas B4, 2 pontos, porque eu preciso de um ponto ao outro, só que eu quero pegar o intervalo inteiro, e eu vou colocar aqui F4. Vou fechar minha aspa, vou fechar um parênteses, ponto, o clear contents, que eu quero limpar o que estiver dentro daquela célula ali. O que vai acontecer aqui? Quando eu clicar no botão limpar, digamos que eu tenha alguma coisa aqui dentro, e o que vai acontecer? Ele vai, aliás, a gente precisa retirar a macro aqui, né? Então, vamos vir aqui, vamos atribuir a macro aqui, vamos vir e pegar essa macro, limpar. Então, vamos fazer o seguinte, limpei aqui, né? Eu poderia, aí sim, ele vai voltar os dados, só que para ele voltar, eu preciso, dentro da macro de limpar, chamar a macro de filtro, que é essa macro aqui. Então, eu vou copiar ela e vou chamar ela aqui dentro, vou colar. Pronto. Só isso que você precisa fazer. Fez isso, você vem aqui, né, e pesquisa qualquer coisa aqui. Vamos pegar um ID aqui, vamos pegar uns 1060. 10 não, 1060. E vamos consultar esse dado aqui. Pronto. Pesquisei. Obviamente eu tenho esses ID repetidos, né? E aí por isso que ele está trazendo esse tanto de informações aqui.
Mas vamos pegar o salário dele. Vamos dizer que o salário tem que ser 1.992. Vamos mandar consultar. E aí sim, ele trouxe para nós aqui um registro exclusivo, porque justamente nós marcamos aquela opção na hora de fazer o nosso filtro lá dentro, na hora que estava gravando a macro. Tá? Se a gente tivesse marcado, ele ia fazer consultas aproximadas ou trazer às vezes 2 ou 3 registros ali que fosse um próximo do outro. Então, agora quando eu clicar aqui limpar filtro, é para ele limpar esse intervalo aqui e também retornar a base de dados ao seu estado original. Então vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Então clica aqui em limpar filtro e veja que ele já traz aqui para nós a base de dados ao nosso estado original. Tá? Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha que trazer para vocês aqui. Tá? Espero que realmente tenha te auxiliado aí. Isso aqui é muito importante a gente aplicar no nosso dia a dia, principalmente quando você tem uma base de dados bem grande, então você precisa fazer uma consulta. Então, é interessante a gente criar essas rotinas automatizadas que vai nos auxiliar. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer com que o Excel trabalhe para a gente, não a gente trabalhe para o Excel. E a gente só consegue isso criando rotinas ou automatizando alguma etapa de determinado processo dentro do Excel. Tá? Antes de concluir, eu peço que, se você não inscreveu no canal, se inscreva aí, deixe o seu like no vídeo. Tá? Teve alguma dúvida, deixe nos comentários durante o procedimento e eu vou estar respondendo na medida do possível. A gente volta na próxima aí com mais dicas de Excel.